Ela era apenas mais uma passageira no assento 8 e tá tentando dormir. Então a voz do comandante quebrou o silêncio. Se houver algum piloto de combate a bordo, identifique-se imediatamente. 300 passageiros ficaram paralisados, porque a mulher de camisola verde não era quem todos pensavam que ela era antes de assistir a história completa. Comente abaixo de onde você está assistindo. Curta e inscreva-se para mais histórias. Imagine o seguinte: você está num avião a 35 mil pés acima do Oceano Atlântico. O zumbido dos motores, as luzes fracas da cabine, passageiros a dormir ou a ver filmes. Apenas mais um voo rotineiro de Nova York para Londres. Nada de anormal, nada com que se preocupar. Então, de repente, uma voz ecoa pelos altifalantes. Senhoras e senhores, aqui é o seu comandante a falar. Se houver algum piloto de combate a bordo, identifique-se imediatamente. A cabine fica em silêncio. Os garfos congelam no ar. As pessoas olham umas para as outras com os olhos arregalados. Um piloto de combate num voo comercial. Que tipo de emergência requer um piloto de combate? E no lugar 8 está, uma mulher com uma camisola verde acorda do seu sono, completamente inconsciente de que o seu passado, cuidadosamente escondido, está prestes a ser exposto diante de 300 estranhos. Isto não é ficção. Esta é a história da capitã Mara Dalton e de como um voo transatlântico se transformou nas horas mais intensas da sua vida. Se estiver a assistir a isto, não perca o final, porque o que acontece nesta cabine vai deixá-lo sem palavras. O nome dela era Mara Dalton, mas ninguém naquele avião sabia quem ela realmente era. Para o empresário no lugar 8B, ela era apenas mais uma passageira cansada. Para os comissários de bordo, ela era a mulher tranquila que recusou educadamente o serviço de refeições e pediu apenas água e um cobertor. Para todos os outros, ela era invisível. E era exatamente isso que Mara queria. Ela tinha escolhido o lugar à janela de propósito. Escolhido o voo noturno de propósito. Escolhido o anonimato de propósito. Pela primeira vez em meses, ela não era a Capitã Dalton. Ela não era uma mulher que tinha pilotado caças em zonas de combate. Ela não era a piloto condecorada com missões secretas no seu arquivo. Ela era apenas Mara, exausta, tentando dormir, tentando esquecer. A camisola verde que vestia ainda cheirava à casa da sua mãe, onde tinha passado as últimas 2 semanas a tentar sentir-se normal novamente. A tentar convencer-se de que tinha feito a escolha certa ao abandonar o serviço militar. A tentar silenciar os pesadelos que a acordavam às 3 da manhã, encharcada em suor, com o som dos alarmes a tocar nos seus ouvidos. Mara pressionou a testa contra a janela fria e observou o Atlântico escuro lá embaixo. Em algum lugar lá embaixo, navios cargueiros moviam-se como pequenos pontos de luz. Em algum lugar aqui em cima, ela deveria encontrar paz. Os seus olhos ficaram pesados. O zumbido dos motores tornou-se uma canção de embalar. Finalmente, após semanas de insônia, o sono a encontrou. Ela não tinha ideia de que não duraria muito. Tudo começou 90 minutos após o início do voo. Mara estava em sono profundo, o tipo de descanso sem sonhos que o seu corpo precisava desesperadamente quando algo mudou na cabine. A energia mudou. As pessoas pararam de falar. O zumbido constante da rotina normal de voo foi interrompido por um estalo no intercomunicador. Senhoras e senhores, aqui é o seu comandante a falar. A voz era diferente do alegre anúncio de boas-vindas na decolagem. Essa voz era tensa, controlada, do tipo que se esforça muito para não demonstrar pânico. Estamos a passar por uma situação técnica que requer assistência imediata. Se houver alguém a bordo com experiência como piloto de combate, por favor, identifique-se imediatamente à tripulação. Silêncio, depois sussurros, depois risos nervosos de alguns passageiros que pensaram que devia ser algum tipo de piada. Mas os rostos dos comissários de bordo contavam uma história diferente. Eles moviam-se rapidamente pelos corredores, os seus sorrisos treinados substituídos por uma preocupação mal disfarçada. Uma mulher no lugar 12C agarrou o braço do marido. Piloto de combate. Por que precisariam de um piloto de combate num avião comercial? O empresário no lugar 8B parou de digitar no seu laptop. Uma adolescente tirou os fones de ouvido. Os pais abraçaram os filhos com um pouco mais de força. E no lugar 8 Mara acordou. A princípio, pensou que estava a sonhar. O anúncio ecoou em sua mente semiconsciente como uma memória de sua vida antiga.
Mas então ela abriu os olhos e viu a comissária de bordo parada no corredor, seus olhos examinando os passageiros com desespero crescente. O coração de Mara afundou. Ela conhecia aquele olhar. Já o tinha visto antes nos rostos de soldados que precisavam de ajuda e não sabiam onde encontrá-la. A comissária de bordo aproximou-se, inclinando-se para o senhor idoso no 8C. Senhor, sabe se alguém nesta secção tem experiência militar? O senhor abanou a cabeça, confuso. Mara fechou os olhos novamente. Isso não era problema dela. Ela tinha deixado essa vida para trás. Tinha prometido a si mesma que não seria mais a pessoa a quem todos recorriam em uma crise. Estava farta da responsabilidade, farta do peso da vida de outras pessoas sobre os seus ombros. Ela poderia ficar calada, manter a cabeça baixa, deixar que outra pessoa lá assumisse o comando, mas então ouviu a voz da comissária de bordo novamente, desta vez mais perto. Senhora. Mara abriu os olhos. A comissária de bordo estava a olhar diretamente para ela, e algo na expressão da mulher fez com que o treino de Mara entrasse em ação. Anos a ler linguagem corporal, a avaliar ameaças, a tomar decisões em frações de segundo. Isto não era um exercício, era real. Senhora, o comandante está a perguntar se há alguém a bordo com experiência como piloto de combate. Sabe de alguém? Mara olhou para além da comissária de bordo e viu os rostos dos outros passageiros. Uma mãe a segurar um bebê. Um casal de idosos de mãos dadas. Um jovem que parecia estar a caminho da sua primeira entrevista de emprego em Londres. Todos com medo. E naquele momento, Mara percebeu algo. Ela poderia abandonar o exército. Poderia mudar de roupa, esconder o seu passado e tentar ser normal. Mas não poderia abandonar quem ela era fundamentalmente. Respirou fundo. Sou piloto, disse baixinho. A comissária de bordo inclinou-se para mais perto. Desculpe. Mara falou mais alto desta vez, a sua voz transmitindo a autoridade que ela pensava ter enterrado. Sou piloto de combate, Força Aérea dos Estados Unidos. Eu pilotava F-16S. A cabine explodiu em sussurros. As cabeças se viraram. O empresário no 8B olhou para ela como se ela tivesse acabado de revelar que era uma agente secreta. O senhor idoso no 8C agarrou o braço dela e disse, graças a Deus. O rosto da comissária de bordo se encheu de alívio. Por favor, venha comigo imediatamente. Mara desatou o cinto de segurança e se levantou. Todos os olhos naquela secção do avião a observaram caminhar em direção à parte dianteira da aeronave. A sua camisola verde, o seu rosto cansado, a sua aparência comum de repente pareciam um disfarce que havia sido arrancado. Ela não era mais apenas Mara. Ela era a capitã Dalton e estava prestes a descobrir por que um voo transatlântico precisava de um piloto de combate. A porta da cabine se abriu e Mara entrou em um mundo que pensava ter deixado para trás. O capitão e o primeiro oficial estavam nos seus lugares, mas a sua linguagem corporal gritava problemas. Os nós dos dedos do capitão estavam brancos nos controlos. O primeiro oficial estava pálido, com suor a escorrer pela testa, e o painel de instrumentos à frente deles parecia uma árvore de Natal de luzes de aviso. Vermelhas, amarelas, piscando, a apitar. O comandante olhou para ela e Mara viu algo nos seus olhos. Ela reconheceu imediatamente o olhar de alguém que estava fora do seu elemento e sabia disso. É a piloto de combate? Perguntou ele. Sim, senhor. Capitã Mara Dalton, Força Aérea dos Estados reformada. Ela aproximou-se para ver melhor os instrumentos. Qual é a situação? O comandante exalou profundamente. Perdemos parcialmente o controle dos nossos sistemas de voo. O piloto automático falhou há 20 minutos. Estamos a voar manualmente agora, mas essa não é a pior parte. Ele apontou para o ecrã do radar. Mara sentiu um calafrio. Havia outra aeronave no ecrã, perto, muito perto, voando com eles de uma forma que nenhum piloto comercial jamais tentaria. Há quanto tempo está aí? Mara perguntou. 15 minutos. Apareceu do nada, sem sinal de transponder, sem contato por rádio. Tem nos seguido, a igualar a nossa velocidade, a nossa altitude. Sempre que tentamos mudar de rumo, ele ajusta-se conosco. Mara estudou o radar. O sinal estava posicionado mesmo à direita da asa direita, no que os pilotos militares chamariam de uma posição de interseção agressiva. Não se tratava de um avião privado perdido. Era deliberado. Contactou o controle de tráfego aéreo? Perguntou ela. Sim,
Eles não o têm no radar. Acham que é uma falha do sistema da nossa parte. A voz do capitão falhou ligeiramente, mas eu consigo ver. Todos nós conseguimos ver. É real. O primeiro oficial falou com a voz trêmula. Há mais uma coisa. O nosso sistema de navegação começou a receber coordenadas que não introduzimos. Alguém está a tentar sobrepor-se à nossa rota de voo. Mara sentiu o seu treino assumir o controlo. Aquela calma fria que vinha de anos a lidar com situações de crise. Mostre-me. O primeiro oficial abriu o ecrã de navegação. Efetivamente, havia uma nova rota de voo programada no sistema, uma que os levaria para longe da rota programada, sobre uma secção remota do Atlântico onde a cobertura do radar era escassa. Quem tem acesso para alterar os seus sistemas remotamente? Perguntou Mara. Ninguém deveria ter, disse o capitão. Os nossos sistemas devem ser seguros. A mente de Mara passou rapidamente pelas possibilidades. Aeronaves militares, agências governamentais ou algo pior. Preciso de ver o exterior, disse ela. Pode ajustar as câmaras exteriores? O capitão acenou com a cabeça e ligou a transmissão da câmara. O ecrã ganhou vida, mostrando o céu escuro e o vasto vazio do Atlântico abaixo. E lá, à direita da asa, estava a outra aeronave. Era diferente de tudo o que Mara já tinha visto na aviação comercial. Elegante, escura, sem marcas ou identificação visíveis. O tipo de avião projetado para não ser visto, para não ser rastreado. Aquilo não é uma aeronave comercial, disse Mara baixinho, e definitivamente não é amiga. O rádio ganhou vida com uma explosão de estática e, em seguida, uma voz se fez ouvir, fria, distorcida, falando em inglês, mas com um sotaque que Mara não conseguia identificar. Voo 417. Vocês estão fora de rota. Ajustem as coordenadas transmitidas ao vosso sistema. O capitão olhou para Mara com horror. Eles estão a comunicar diretamente conosco. Mara agarrou o microfone do rádio. Anos de protocolo militar entraram em ação. Esta é uma aeronave civil numa rota transatlântica programada. Identifiquem-se e declarem as vossas intenções. Houve uma pausa. Então a voz voltou. Voo 417, obedeçam ou enfrentem as consequências. A aeronave desconhecida de repente se aproximou, cruzando o caminho deles em uma manobra que fez todo o avião tremer. Suspiros e gritos ecoaram da cabine atrás deles. Eles estão a tentar nos forçar a sair da rota, disse Mara, sua voz firme apesar da adrenalina correndo em suas veias. Eles querem que sigamos a rota de voo deles até aquele local remoto. O que fazemos? Perguntou o primeiro oficial, com as mãos a tremer nos controles. Mara olhou para os instrumentos, calculando distâncias, velocidades, opções. Em sua mente, ela estava de volta à cabine de um F-16, enfrentando aeronaves hostis em território estrangeiro. O treino nunca saiu de você. Os instintos nunca morreram. Não obedecemos, disse ela com firmeza. E não deixamos que eles nos intimidem. Capitão, você tem controle manual total? Sim, mas sou um piloto comercial. Não sei como lidar com aeronaves agressivas. Eu sei, disse Mara. Com a sua permissão, gostaria de assumir o lugar do copiloto. O capitão acenou com a cabeça imediatamente. Qualquer coisa, apenas ajude-nos. O primeiro oficial deslizou para fora da sua cadeira, ainda pálido e suado. Mara assumiu o seu lugar, as suas mãos encontrando os controles como se fossem velhos amigos. O manche parecia diferente do de um caça a jato, mas os princípios eram os mesmos. A física não mudava só porque se estava a pilotar um Boeing em vez de um F-16. Ela examinou os instrumentos novamente, observando os níveis de combustível, a altitude e a velocidade. Em seguida, olhou para o ecrã do radar e para a posição da aeronave hostil. Ok, disse ela baixinho. Eis o que vamos fazer. Eles esperam que entremos em pânico, esperam que obedeçamos ou tentemos fugir. Não faremos nenhuma das duas coisas. Qual é a terceira opção? Perguntou o capitão. Mara cerrou os dentes com determinação. Vamos manobrar melhor do que eles. O que aconteceu a seguir seria comentado nos círculos da aviação durante anos. Mara assumiu o controle da aeronave com mão firme e mente clara. A aeronave hostil continuou a segui-los, ocasionalmente fazendo manobras agressivas que deixavam os passageiros em pânico. Mas Mara já tinha visto essa tática antes. Era pura e simples intimidação. Eles estão a testar-nos, explicou ela ao capitão, a ver como reagimos.
Cada vez que recuamos, eles ficam mais ousados. O rádio chiou novamente. Voo 417, tem 1 minuto para obedecer. Ajustem a rota agora. Mara não respondeu. Em vez disso, observou o radar, acompanhando os movimentos da aeronave hostil. Ela voava num padrão previsível. Passagens agressivas seguidas de reposicionamento. Quem quer que estivesse a pilotá-la era habilidoso, mas também estava a seguir um manual. E Mara conhecia esse manual. Eles vão fazer outra aproximação em cerca de 30 segundos, disse ela. Quando o fizerem, vou ajustar a nossa altitude e velocidade de uma forma que eles não esperam. Espere. O comandante agarrou o apoio de braço. Esta é uma aeronave comercial com 300 passageiros. Não podemos fazer manobras de combate. Não estamos a fazer manobras de combate, disse Mara calmamente. Estamos a fazer voo evasivo. Há uma diferença. Confie em mim. No radar, a aeronave hostil começou a sua aproximação. Mara observou-a aproximar-se cada vez mais, esperando o momento certo. Agora, disse ela, e empurrou os controlos para a frente. O avião desceu rapidamente, uma descida controlada que fez com que objetos soltos voassem pela cabine e os passageiros gritassem, mas foi calculada, precisa. A aeronave hostil, esperando que eles permanecessem nivelados ou subissem, passou por eles, ultrapassando o seu ponto de interseção. Mara imediatamente puxou para cima e ajustou o rumo, colocando distância entre eles e o seu perseguidor. Isso nos deu talvez 2 minutos, disse ela. Mas eles vão se recuperar e voltar. Qual é o objetivo final aqui? Perguntou o capitão. Não podemos fugir deles. Não temos armas. Somos um alvo fácil. A mente de Mara elaborou vários cenários. Ele estava certo. Num confronto prolongado, uma aeronave comercial não poderia vencer uma aeronave militar. Mas eles não precisavam de vencer. Só precisavam de sobreviver o tempo suficiente para obter ajuda. Temos comunicação com algum canal militar? Perguntou ela. Não, estamos apenas em frequências civis. Então precisamos de chamar a atenção de alguém. Em algum lugar há satélites a observar este espaço aéreo. Em algum lugar há sistemas militares de alerta precoce. Precisamos de nos tornar visíveis. Ela ajustou as configurações do transponder, ligando todos os sistemas de identificação que o avião tinha. A sua assinatura de radar agora seria transmitida em alto e bom som para qualquer um que estivesse a observar. Isso vai alertar o controle de tráfego aéreo de que algo está errado, disse o capitão. É exatamente isso que eu quero, respondeu Mara. Enquanto Mara calculava o próximo passo, o intercomunicador da cabine zumbiu com energia urgente. Cabine, aqui é Júlia na parte de trás. A voz da comissária de bordo estava tensa. Temos uma situação. 2 passageiros na classe executiva estão a agir de forma estranha. Eles continuam a tentar aceder ao compartimento de serviço e um deles acabou de dizer algo sobre precisar de completar a missão. Os outros passageiros próximos a eles estão a ficar assustados. O sangue de Mara gelou. Não se tratava apenas de uma ameaça externa. Havia pessoas a bordo a trabalhar com quem quer que estivesse a pilotar aquela aeronave hostil. Não os deixem aceder a nenhum compartimento, disse Mara no intercomunicador. Mantenham-nos nos seus lugares. Usem a força, se necessário. Trata-se de uma situação de segurança. Ela desligou o intercomunicador e olhou para o comandante. Isto é coordenado. A aeronave lá fora, os passageiros lá dentro. Alguém planeou isto cuidadosamente. Mas por quê? Perguntou o comandante. O que é que eles querem? Mara pensou na rota de voo forçada, nas coordenadas remotas, no timing de tudo. Eles querem este avião ou querem algo neste avião? Ou ela fez uma pausa, um pensamento terrível se formando, ou querem alguém neste avião? A percepção a atingiu como um golpe físico. E se isso não fosse aleatório? E se ela fosse o alvo? Mara tinha inimigos. Durante seu tempo na Força Aérea, ela havia voado em missões que interromperam operações, eliminaram alvos, deixaram pessoas poderosas muito irritadas. Ela se afastou do serviço porque sua última missão deu errado, terminou mal, custou vidas. Ela pensou que, ao se aposentar, ao desaparecer na vida civil, poderia escapar daquele mundo. Mas talvez aquele mundo não a tivesse deixado ir. Capitão, ela disse lentamente, preciso lhe perguntar uma coisa. Havia algo incomum na lista de passageiros deste voo? Alguma reserva de última hora? Alguma bandeira e triagem de segurança? O capitão abanou a cabeça. Não que eu tenha sido informado. Por quê?
Antes que Mara pudesse responder, a aeronave hostil fez outra aproximação agressiva. Desta vez, tão perto que a turbulência abalou todo o avião. Os alarmes de aviso soaram. O capitão lutou para manter o controle. Mara agarrou o manche e ajudou-o a estabilizar. Eles estão a ficar desesperados, o que significa que estamos a ficar sem tempo. Na cabine, as coisas estavam a escalar. Os dois passageiros suspeitos tornaram-se abertamente hostis. Os outros passageiros afastaram-se deles, amontoando-se nos corredores. Os comissários de bordo formaram uma barreira humana, mas todos podiam sentir a violência prestes a explodir. Um dos homens levantou-se com o casaco aberto o suficiente para que as pessoas vissem o que parecia ser uma arma enfiada na cintura. Mantenham a calma, disse ele com voz monótona. Não queremos magoar ninguém, mas este avião vai mudar de rumo. Uma mulher gritou. Uma criança começou a chorar. Mas então algo inesperado aconteceu. Do assento 24D, um homem grande de fato de negócios levantou-se. Acho que não, disse ele calmamente. O passageiro suspeito virou-se com a mão a mover-se em direção ao casaco, mas o empresário foi mais rápido. Num movimento suave, ele cobriu a distância entre eles e derrubou o homem no chão. A arma deslizou pelo chão. O caos irrompeu. O segundo passageiro suspeito tentou correr em direção à cabine, mas os passageiros bloquearam o seu caminho. Um polícia reformado no 18BB agarrou-o em segundos. Ambas as ameaças foram neutralizadas por pessoas comuns que se recusaram a ser vítimas. Na cabine, Mara ouviu a comoção através da porta. Eles apanharam-nos, disse o capitão, ouvindo as atualizações da tripulação de cabine. Os passageiros subjugaram-nos. Mara sentiu uma onda de orgulho. Em uma crise, as pessoas mostram seu verdadeiro caráter. Não eram soldados treinados. Eram pessoas comuns, empresários, turistas, famílias que encontraram coragem quando mais importava. Mas a ameaça lá fora permanecia. A aeronave hostil ainda estava lá, circulando, esperando. E então o rádio chiou novamente, mas desta vez a voz era diferente, não distorcida, clara. Falando com sotaque, Mara de repente reconheceu o capitão Dalton. Disse a voz. Sei que estás naquele avião. Sei que estás naquela cabine. Isto acaba quando obedeceres. O capitão olhou para ela. Eles sabem o teu nome. Mara fechou os olhos brevemente. Conheço essa voz, disse ela baixinho. O nome dele é Victor Clove. Enfrentei-o numa situação de combate há 3 anos. O meu esquadrão interceptou a equipa dele sobre uma zona disputada. Nós vencemos. O irmão dele não sobreviveu. Isto é pessoal. O capitão sussurrou. Sim, Mara disse. Ele tem me perseguido. E eu deixei-o escrever para 300 pessoas inocentes. A culpa ameaçava dominá-la, mas ela reprimiu-a. Haveria tempo para a culpa mais tarde. Agora, ela tinha de pensar. Victor, disse ela pelo rádio, usando o nome dele deliberadamente. Queres-me? Tudo bem, mas estas pessoas não têm nada a ver com o nosso passado. Deixa-as ir. A risada de Victor ecoou pelos altifalantes. Achas que estou aqui para me vingar? Não, capitã. Estou aqui para provar um ponto. Tiraste tudo de mim. Agora vou tirar tudo de ti. A mente de Mara processou as possibilidades na velocidade da luz. Victor tinha a vantagem. Ele tinha um avião militar, armas e posição. Mas ele também tinha limitações. Este era um espaço aéreo internacional, fortemente monitorado. Cada minuto que eles ficavam no ar, aumentava a chance de intervenção militar. Ele tinha uma janela de oportunidade e ela estava a fechar, o que significava que ele iria agir em breve. A capitã Mara disse, preciso que ouças com atenção. Em cerca de 3 minutos, a ajuda vai chegar. Tenho transmitido a nossa posição e situação em todas as frequências disponíveis. Em algum lugar, alguém está a enviar jatos para nos interceptar. Victor também sabe disso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar nos forçar a pousar antes que a ajuda chegue. Ele terá que fazer uma escolha. Ou nos abate e mata todos, ou nos força a pousar onde ele quiser. O que você acha que ele vai escolher? Mara pensou em Victor, no homem que ela conhecera anos atrás. Ele era implacável, mas não irracional. Ele queria magoá-la, sim, mas também queria que ela soubesse que tinha sido derrotada. Abatê-lo seria rápido demais, impessoal demais. Ele vai forçar-nos a aterrar, disse ela. O que significa que temos uma chance de reverter a situação.
Ela explicou o seu plano rapidamente. Era arriscado, exigia um timing perfeito e um nível de precisão de voo que ultrapassava os limites do que uma aeronave comercial poderia fazer. O capitão ouviu, seu rosto ficando mais pálido a cada palavra. Isso é loucura, disse ele quando ela terminou. Sim, concordou Mara. Mas é a única maneira. No radar, a aeronave de Victor estava se reposicionando para o que claramente seria uma manobra agressiva final. Era isso, o fim do jogo. As mãos de Mara encontraram os controlos, a memória muscular assumindo o controle. Em sua mente, ela não estava mais na cabine de um Boeing. Ela estava de volta ao F-16, onde decisões em frações de segundo significavam a diferença entre a vida e a morte. Aí vem ele, disse o capitão, observando o radar. A aeronave de Victor acelerou, cortando em direção a eles em um ângulo projetado para forçá-los a mergulhar. Uma manobra clássica de interceptação. Mas Mara estava pronta. No último segundo possível, ela fez algo que nenhum piloto comercial jamais tentaria. Ela desligou os motores, acionou os freios aerodinâmicos e deixou o avião cair como uma pedra. A aeronave de Victor passou voando por eles, errando por centenas de metros. O avião tremeu violentamente. Os passageiros gritaram. Alarmes de aviso encheram a cabine. E então Mara ligou os motores novamente em potência máxima e puxou com força. A força G empurrou todos de volta para os seus assentos. O avião gemeu sob a pressão, mas aguentou. Eles apareceram logo atrás do avião de Victor, numa posição em que ele não poderia manobrar sem arriscar uma colisão. Por 3 segundos, Mara transformou um avião comercial num caça a jato, colocando o caçador na mira. A voz de Victor veio pelo rádio, cheia de surpresa e raiva. Impossível, esqueceste-te com quem estavas a lidar, disse Mara calmamente. E então, no horizonte, ela viu a visão mais bonita do mundo. 2 caças a jato aparecendo como anjos no céu do amanhecer. Interceptadores militares decolaram de uma base na Islândia, finalmente respondendo aos seus pedidos de socorro. Victor também os viu. A sua aeronave inclinou-se bruscamente, interrompendo o combate. Em segundos, ele desapareceu, sumindo nas nuvens como um fantasma, sem vontade de enfrentar a oposição militar real. Os caças a jato assumiram posições de escolta em ambos os lados do avião comercial. A voz do piloto líder veio pelo rádio, clara e profissional. Voo 417, aqui é o Tenente Collins da Força Aérea dos Estados Unidos. Estamos a acompanhá-los. Estão seguros agora. Prossigam para o seu rumo original. Vamos escoltá-los até Londres. Na cabine, o capitão soltou um suspiro que estava a segurar há horas. As suas mãos tremiam enquanto ele retomava o controle do avião. Salvou-nos, disse ele a Mara, com a voz cheia de emoção. Salvou-nos a todos. Mara não respondeu imediatamente. Ela observava os caças lá fora, pensando na vida que tentara deixar para trás e em como ela a encontrara. De qualquer forma, 3 horas depois, o voo 417 aterrou em Londres Heathrow. Veículos de emergência alinhavam-se na pista. O pessoal de segurança cercou o avião assim que ele parou. Os 2 passageiros hostis foram levados sob custódia imediatamente. Foram recolhidos depoimentos da tripulação e das testemunhas. E no meio de tudo isso estava Mara, ainda vestindo a sua camisola verde, ainda parecendo uma passageira comum que por acaso tinha salvado a vida de todos. Os passageiros queriam agradecer-lhe. Fizeram fila, apertaram-lhe a mão, abraçaram-na, alguns chorando de alívio. A mãe com o bebê ergueu a criança para Mara e disse, você deu-lhe um futuro. O empresário do lugar 8B, que ajudara a dominar os passageiros hostis, deu-lhe uma palmada no ombro. É uma heroína, disse ele simplesmente. Mas Mara não se sentia uma heroína. Sentia-se cansada, sentia-se exposta. Sentia que a vida que tentara construir tinha agora desaparecido, destruída por 3 horas sobre o Atlântico. A segurança do aeroporto queria interrogá-la. O mesmo queriam as agências de inteligência. O mesmo queriam os meios de comunicação, que de alguma forma já tinham sabido do voo dramático e estavam à espera do lado de fora do terminal. Mas antes de tudo isso, Mara encontrou um canto tranquilo e pegou no telemóvel. Tinha uma chamada para fazer. O seu antigo comandante atendeu ao segundo toque. Dalton, eu soube. Está bem? Estou bem, senhor, disse ela. Mas Victor Clove ainda está por aí, e agora ele sabe com certeza que eu sobrevivi. Ele virá novamente. Houve uma longa pausa. Então, o que está a dizer? Mara olhou para o seu reflexo numa janela próxima.
para a mulher de camisola verde, que não era mais apenas Mara, que nunca tinha sido apenas Mara. Estou a dizer que cansei de fugir, disse ela baixinho. Tentei a vida civil, tentei desaparecer, mas hoje provou-me uma coisa. Não posso fugir de quem sou, e talvez não devesse tentar. Está a dizer que quer voltar? Mara pensou nas 300 pessoas naquele avião, nos estranhos que a tinham olhado com esperança, na criança que agora tinha um futuro porque Mara estava no lugar 8 tá no momento certo. Sim, senhor, ela disse. Quero voltar porque há mais vencedores por aí e alguém tem de os deter. Bem-vinda à casa, Capitã Dalton. 6 meses depois, Mara estava de volta ao uniforme, mas não era o mesmo uniforme. Desta vez, ela fazia parte de uma unidade especializada que lidava exatamente com o tipo de ameaça que ela tinha enfrentado naquele dia. Agentes renegados, incidentes internacionais, as áreas cinzentas onde os mundos militar e civil colidiam. Ela voou novamente, não em missões de combate, mas em missões de proteção. Serviço de escolta, resposta a emergências. O tipo de voo que salvava vidas em vez de as tirar. E às vezes, tarde da noite, ela pensava no voo 417. Nos passageiros que se tornaram heróis por direito próprio. No capitão que lhe confiou 300 vidas. Sobre a mulher que ela tinha sido naquela camisola verde, tentando tanto ser alguém que não era. O dia da semente lhe ensinou algo importante. Você pode tentar se esconder do seu passado. Você pode mudar suas roupas, mudar de local, mudar toda a sua vida, mas quando a crise chega, quando as pessoas precisam de você, quem você realmente é sempre vem à tona. E para a capitã Mara Dalton, essa pessoa era alguém que voava em direção ao perigo, não fugia dele. Alguém que, quando a chamada chegou a 35 mil pés de altitude, não hesitou em responder. Porque é isso que os heróis fazem, mesmo quando estão apenas a tentar dormir no lugar 8A. Baseado na incrível história verídica de coragem em altitude, este relato lembra-nos que momentos comuns podem tornar-se extraordinários e que a pessoa sentada ao seu lado pode ser exatamente quem você precisa que ela seja quando tudo dá errado.